Olá, boa tarde a todos. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Professor Mauro Ghiseline já está de prontidão, honradíssimo. Vamos aqui fazer o convite. Solicitação. Professor Mauro. Aqui. Pontualmente às 17 horas. Professor Mauro Ghiseline. Tudo bem, André? Como é que vai? Graças a Deus, ótimo. Muita gente entrando agora. Seja bem-vindo. Uma ótima e boa tarde. Agradecendo aí ao nosso pedido de toda a FIEP. Então nós estamos aí agradecendo. Gente, nós temos a Maristela do Panamá, Rosinha Opa! Belém do Pará. Vai vir gente do Brasil inteiro e fora, né? Já estamos Que com maravilha! Paraguai e Panamá presente. Nossa, É, que maravilha! é Que uma grata fantástico! alegria. Muitas pessoas foram seus alunos, muitos prestigiaram em vários momentos. Vou apenas esperar um pouquinho mais e acenando aqui o pessoal para que todos possam prestigiar. E depois nós vamos falar quem é Mauro Ghiseline, nosso convidado especial, para a Federação Internacional de Educação Física, FIEP, que está às margens de completar 100 anos. Nós estamos completando aí 98 anos no próximo... este ano, né, 98 anos, estamos no ano que vem 99 anos, em 2023, 100 anos da FIEP no Brasil e no mundo. Então é histórico. Nós Que estamos aqui, maravilha! muita gente entrando. Professor Mauro Ghiseline, nosso convidado especial, falando sobre construindo uma carreira de sucesso. É uma grata honra. Eu Obrigado, particularmente André. sinto muito lisonjeado mesmo, porque eu tive a honra de ser seu aluno na graduação. Olha Então, é só. assim, conviver não só um ano, mas 2 anos, ouvindo, aprendendo, praticando. Então, foi uma troca de experiência maravilhosa. E hoje, tendo essa honra de mediar, de questionar, trazer as perguntas, trazer ao nosso público da educação física, pessoas que estão interessadas, alunos, estudantes, graduandos, ou seja, para o Brasil inteiro. E informando a todos que estão entrando, que vai ficar gravada também essa live. Para aqueles que fizeram inscrição, lembrando que no final nós vamos abrir a lista de chamada para que vocês estiveram presentes, assinar assim que termina a live, ok? Assim vocês vão receber o seu certificado dessa participação tão especial. Nestor Públio Soares, olha só, professor Opa! de 85 anos. Isso Olha aqui só. mostra assíduo na tecnologia, está nos prestigiando. Professor Públio foi professor da primeira escola de educação física da Polícia Militar, que completou este ano 110 anos. E ele foi professor e homenageado também pela FIEP, FIEP São Paulo, né? Temos muitas pessoas aqui entrando. Pessoal, vou estar interrompendo aqui o acenar. Estou vendo que está todo mundo acenando aqui, eu estou acenando, ó. E desejando boas-vindas. Então nós temos aí várias pessoas personagens entrando, Alexandre, até o Migti. Nossa, temos muitas pessoas aqui participando e entrando. Isso é uma grandiosa honra. Perfeito. Bem, eu gostaria de iniciar, e deixando agora aberto a todos que estão prestigiando, e vou ser bem sincero, tentei decorar, mas sou obrigado a fazer uma breve leitura de quem nós temos aqui hoje para nos prestigiar. Todos que estão presentes, olha só. Primeiro, quem é professor Mauro Ghiseline? Mestre, professor, doutor. Mestre em Educação Física na USP, doutor em Ciência do Movimento pela Unimep. Mais do que isso, autor de 36 obras. Aí eu coloquei algumas delas, né? Macroginástica, ginástica para pais e filhos. Olha que maravilhoso. Total Fitness, força, resistência, flexibilidade.
Integração do corpo, mobilização e equilíbrio da energia para o exercício, pelo exercício, perdão. Aptidão física, saúde e bem-estar, fundamentos teóricos e exercícios práticos. Além de exercícios aeróbicos, teoria e prática, um treinamento personalizado para grupos. Energia, saúde e qualidade de vida, uma autobiografia fantástica. Para quem não tem, eu tenho. E treinamento funcional, maravilhosa obra, a qual teve a honra de dividir, não mais, não menos, com seu próprio filho, Rafael, que é uma grandiosa obra. Criador de métodos de avaliação e treinamento multifuncional. Como professor Mauro Ghiseline ministrou mais de 1.200 cursos de pós-graduação. Falando de pós-graduação, fora eventos, palestras, seminários, simpósios, workshops, participação no Brasil, na América do Sul, na Europa. Além disso, colaborador do programa Bem-Estar da Rede Globo de televisão. Também tive a honra de assisti-lo e prestigiar em Cruzeiro Marítimo do Bem-Estar. Um grande idealizador e também criador de fantástico momento dentro de navios. Além disso, 50 anos de experiência como professor, ministrante e todas as áreas de cuidados, desde crianças, adolescentes, idosos, jovens, mas hoje idosos como foco que está crescendo cada vez mais como procura, além da sua atividade como personal trainer, que é reconhecido no Brasil e no mundo. Além de grande percussor da aeróbica no Brasil, atividade a qual também foi campeão. Além disso, só para ter uma ideia, um grande satélite em 1977, eu sou fã do Elvis Presley, foi o ano que morreu Elvis Presley, mas teve uma aeronave, a espaçonave, que tirou uma foto aérea, a primeira foto aérea do Brasil mais próximo da Lua. E por pouco não tirou a foto do Parque do Ibirapuera, dia 18 de setembro, professor Mauro Ghiseline dando aula de macroginástica no Parque do Ibirapuera, lotado. Olha isso, nós estamos com esse personagem que hoje faz história, não só no Brasil, mas no mundo, e para nós, na FIEP, na Federação Internacional de Educação Física, nosso convidado especial. Professor, agora é contigo. Eu gostaria de fazer uma primeira pergunta, né? Construir uma carreira de sucesso, qual é o primeiro passo para o estudante, para o graduando, para aquele que tem o interesse, e mesmo aqueles que se formaram, estão atuando e falam assim, puxa vida, eu preciso de algo que possa me dar um insight. Qual seria a sua primeira palavra, a sua indicação, o seu conselho? Oi, André. Primeiro, obrigado aí pela gentileza. Eu tenho uma relação afetiva com a FIEP desde 1969, quando eu entrei na Escola de Educação Física da USP, 1969, né, há 52 anos atrás. Né? E lá nós tivemos acesso, o professor Boaventura, né, que foi nosso chefe, o professor Público, que já era professor na época, foi meu professor, depois fomos amigos durante, amigos de faculdade, né, professores lá na USP durante 15 anos que eu fiquei lá. Então eu tive acesso e você sabe, André, que na minha tese de mestrado, eu fui da primeira turma de mestrado de Educação Física do Brasil. Eu não tinha mestrado, hoje tem mestrado de tudo quanto é canto, né? E na minha tese de mestrado, que eu fundamentei a ginástica entre pais e filhos em idade pré-escolar. Essa foi a minha tese. Atividade física entre pais e filhos em idade pré-escolar, que se transformou depois, que foi a minha tese, se transformou depois no livro Macroginástica. E eu começo a minha tese fazendo uma referência do Manifesto Mundial de Educação Física da FIEP de 1969. Está lá na minha tese. Tá? E sabe de uma coisa interessante, André, que as pessoas, a gente fala que o novo não pode ser gringe, né? Não pode ser antiquado, não sei o quê, mas tem certas coisas que são atemporais. E vejam vocês que estão me assistindo. Em 1969, o Manifesto Mundial dizia o seguinte: a atividade física hoje é considerada um meio educativo privilegiado, porque atinge o ser humano na sua totalidade. Olha isso. Isso há 50 anos atrás, a FIEP já tinha esta visão sistêmica, holossomática, né, a respeito do ser humano. Então, a atividade física é considerada um meio educativo privilegiado. E hoje estão se discutindo a importância, estão validando. Então, a ciência, na verdade, nesses últimos anos, veio corroborar algo que nós já sabíamos. Né? O Miximei, nos anos 70, falava sobre as doenças hipocinéticas.
doenças que têm maior incidência nos indivíduos que fazem pouco movimento. Então, o conceito de holístico é de 1800 e alguma coisa, o conceito de holístico. O ser humano é holístico. Hoje nós entendemos que o ser humano é holossomático. Ele transcende. Você que trabalha com energia muito bem, sabe que você trabalha com energia densa, você trabalha com energia sutil, com centros energéticos, com conceito mais amplo. Esse é o caráter holossomático. E que a bioenergética, hoje, que a gente estuda, é muito pequenininha. Porque hoje nós falamos em psicobioenergética. Porque todo mundo, quando você massageia, você chega lá, todo mundo tem os mesmos 620 músculos, né? Tem os 629 músculos, os 330 articulações, e você vai manipular. Todos têm o mesmo, mas cada um vai reagir de um jeito. Cada um vai se manifestar. Eu sempre digo o seguinte, depois da atividade física, o que mais traz resposta metabólica é a massagem. Sim. E a massagem, ela ajuda as pessoas a ter um interesse pela atividade física. Agora, sim, o que é mais interessante, em qualquer momento, se eu colocasse aqui uma seta em linha do tempo, jogo para 1970, coloco em 1980, volto para 1990, coloco em 2000, o professor Mauro Ghiseline está sempre à frente do tempo, porque já falava de energia, da área psicossomática, da questão holística, da integração da atividade como resistência, flexibilidade e força. Ou seja, hoje, o Mauro Ghiseline consideramos como além de uma complexidade de um conhecimento, mas uma simplicidade de passar esse conhecimento, quais são os pilares que o professor de educação física deve ter dentro da sua visão, dentro da sua experiência? Então, André, existe, quando você procura, se os nossos colegas que estão nos assistindo, colocar lá carreira, compromisso, vai encontrar uma sigla muito interessante, que é a sigla do chá. Isso. É assim, o indivíduo, para ter sucesso, ele precisa ter competência, ponto. É competência. Ou competências. Então, o que é a competência? Você tem que ser competente para, né, ganhar Sim. dinheiro, para encantar os seus alunos, para dirigir. Então, a palavra mágica é competência. Agora, essa competência que todos nós devemos desenvolver, devemos aprender, desenvolver, ela é o resultado dessa sigla chá. Conhecimentos, habilidades e atitudes. Mas eu estudei e vi outras pessoas e vi que essa sigla era pequenininha. Então, na verdade, a gente usa a sigla chama. Chama. Aumentei. Colocamos o MA. Né? Eu vi isso aí, estudei, vi alguém falando. E aí, na verdade, para você construir uma carreira de sucesso, existe esta tal da chama. E esta chama, essa sigla, o C, é assim, você para ter sucesso, você precisa ter conhecimentos. Perfeito. Eu estudo, e há 6 anos atrás, eu com 64 anos, eu fui fazer doutorado com 64 anos, porque eu queria ir buscar mais conhecimentos, eu diria, mais informações. Sim. Né? Porque eu vi que você acaba sendo muito output, e de repente você perde a referência. Você precisa de ouvir outras pessoas, ver outras pessoas, praticar com outras pessoas, né? Verificar outras. Então, o primeiro pilar, né, André, assim, é o seu conhecimento. Agora, o conhecimento, ele é o resultado da aplicação prática de informações. Eu posso ler todos os seus livros de massagem. Eu vou estar muito bem informado. Enquanto eu não pegar um sujeito, um aluno, e manipular, ele falar, ai, que gostoso, e me pagar, eu só estou muito. Não adianta eu estudar 30 livros do André se eu não manipular, se eu não aplicar a informação. Então, os livros do André, os meus cursos, o nosso bate-papo, hoje será uma grande quantidade de informações. E onde é que está a informação? Está no livro, está na live. Hoje nós somos bombardeados de informações e um detalhe, gratuito. Exatamente. Muita informação gratuita. Então, eu preciso pegar essas informações e transformá-la em conhecimento. E o que é o conhecimento? É a aplicação... Eu gosto de um livrinho... Desculpa interromper. Encerra o teu pensamento. Então, o conhecimento é a aplicação prática da informação científica, e essa informação você tem no livro, você tem na igreja, você tem na conversa, você busca informações. Você tem que ser capaz, ser competente de pegar essas informações e conseguir aplicá-las. E transformar isso em resultados, em dinheiro e em sucesso. Esse é o primeiro C, é o do conhecimento.
Fantástico. Você falou assim da quantidade de informações que a gente recebe pela internet, né? E é muita. E, por exemplo, só agora muitas pessoas acabam fazendo aquele passeio, né, pelas lives que têm acesso. E aí, às vezes, dependendo da fala, quem está falando, como que está falando, a frase, o pessoal, opa, vou ficar aqui, né? E é isso que acontece, de fato. Então, nós temos aqueles que se programaram, se inscreveram, estão presentes. E tem aqueles que vão passeando e acabam entrando por aqui. E uma coisa que eu acho muito interessante, né? Eu gosto muito dessa pequena, grande literatura aqui, né? Que é a Bíblia. Eu li várias vezes. E uma frase que eu gosto muito dela é o seguinte: de tudo que ler, retenha o bem. Eu acho que dentro do nosso conhecimento, dentro da área da ciência, a mesma coisa. Nossas lives estão abertas, mas qual que vai enriquecê-lo com conhecimento, com embasamento, com propriedade, com experiência pessoal dos profissionais? É isso que as pessoas precisam ter mais consciência, creio eu, para uma carreira de sucesso, né? Então, André, assim, nesse item de conhecimento, hoje, a gente precisa ter informações, né, sobre fisiologia, biomecânica, anatomia, todas as ciências que fazem parte do movimento. E para o profissional moderno, hoje, ele tem que adquirir novas informações, que é o marketing digital, Exato. Que é o online. Então, nós precisamos, né? Nós temos a necessidade hoje. Então, eu tenho 70 anos, então o que é? Eu estou aprendendo. Outro dia, o netinho dali, nosso netinho, foi em casa, sabe o que ele fez? Ele tinha com 2 celulares. Um ele estava lá editando, e ele estava me ensinando o CapCut. Então, com a outra mão. Ele usava as 2 mãos, ele tem 9 anos. Nossa. Então, eu aprendi como é que eu edito um livro no CapCut, lá tem o nome lá, que é um aplicativo baixo. Ele domina aquilo com uma facilidade impressionante. Então, o profissional hoje, só ter um conhecimento de fisiologia, anatomia, biomecânica, não é o suficiente. Ele precisa ter conhecimento do ser humano, da essência do ser humano. Então, conhecer o ser humano não só nos aspectos biológicos, nos aspectos psico-neurobiológicos, nos aspectos emocionais. Entender o ser humano, que nós não temos só mitocôndria. Mexer na face muscular é fácil. Agora, você convencendo que aquilo é bom, que ele vai voltar a semana seguinte, o ano seguinte, você vai ganhar dinheiro dele nos próximos 10 anos, precisa ser bom. Exatamente, com certeza. Então, esse é o primeiro pilar. Perfeito. O segundo pilar, André, assim, na carreira de sucesso, é a habilidade. A habilidade é você ser capaz de executar. Para o profissional de educação física, eu dividi em três habilidades. Você tem que ter a habilidade de demonstrar aquilo que você ensina. Perfeito. E, por exemplo, eu não vou ensinar ginástica artística porque eu não sei, eu não vou ensinar rock sobre patinação, porque essas habilidades eu não domino. Então, agora, você não precisa ser um exímio, né? Tem pessoas que são paraplégicas e ensinam ginástica artística, enfim, mas o conhecimento, a habilidade de executar um movimento básico, simples, é primordial para um profissional de educação física. Você tem que ter a habilidade de manipular as técnicas, isso é aprendido, é prática. Então, a habilidade é prática sistematizada. Então, você precisa ter a habilidade de demonstrar o exercício. Falando no personal trainer, por exemplo. Sim. Segundo, você tem que ter a habilidade de auxiliar a execução. Muitos alunos têm dificuldades de executar o movimento. Onde é que eu pego? Onde é que eu toco? Ah, você percebeu que está com se eu estou fazendo, estou com tensão. Não. Opa, pera um pouquinho, relaxa o trapézio, solta, respira, faz um toque, faz uma informação sinestésica e ajuda a executar o movimento. Exatamente. Isso é treino. Então, eu vou até só dar uma dica aqui para quem está nos prestigiando. Entrem no @Mauro Ghiseline e assiste as últimas aulas que estão gratuitas lá, à disposição de todos. Por exemplo, ele vai colocando a Lia, a sua companheira, sentada e ele fazendo em pé, demonstrando e corrigindo o plano. Isso é fantástico. É exatamente uma demonstração prática que está nos orientando aqui. E o terceiro de habilidade é você corrigir, o que você acabou de falar, André. Então, o profissional ele tem que ter esse olhar clínico e saber aquilo que não está sendo executado de forma correta. Então, é a ação pedagógica, é a correção. Então, são 3. E tem uma outra habilidade que eu vou falar, aí é características pessoais, é a habilidade
de se relacionar. É a habilidade que a gente chama hoje socioafetiva, que isso é uma característica. Então, hoje o mundo é do relacionamento. Então, nós precisamos aprender a nos relacionar presencialmente ou online. Virtualmente. Virtualmente. Mas, no caso, né, isso é uma habilidade. Então, você aprende. Só que isso eu vou remeter depois nas características pessoais, que é o perfil do profissional. Então, é conhecimento. Então, a habilidade é treinada. É aprendida, você precisa treinar, você precisa assistir, ver, analisar. Você, quando você avalia o seu aluno, eu filmo o meu aluno, eu tenho que ser capaz de verificar o que as dificuldades que meu aluno tem de executar o movimento. Isso é um olhar clínico, é um olhar cinesiológico, né? Então, quando você pega alguém, coloca na máquina, ele está assim, você, o seu olhar clínico já diz, opa, olha o maxilar. Aí. Olha a tensão no maxilar. Aí você pergunta, você tem bruxismo? Ele fala, como é que você sabe? Falou, tá claro? Eu tô respirando essa... Claro, está escrito no na minha articulação temporomandibular que eu tenho bruxismo. Pô, não precisa nem fazer um teste, né? Então esse é o conhecimento da habilidade. O terceiro que o pessoal diz, André, é a atitude. Atitude é o querer. Tá? É a atitude. Você tem que ter uma atitude proativa. Nessa atitude, eu coloco características pessoais. Então, eu pergunto assim, a pergunta é, quais são as características que me ajudam a ter sucesso? Isso é o é. Todo mundo tem fibras brancas e vermelhas, mas Sim. nem todo mundo é afetivo. Todo mundo tem 220 ossos, mas nem todo mundo é determinado. Nem todo mundo é acolhedor. Então aí, você construir a sua carreira de sucesso, você tem que fazer uma análise sobre as suas sombras. O que é a sua sombra? É aquilo que está escondido, que você não tem, e você precisa tomar consciência. Por exemplo, um personal trainer, um profissional de sucesso, ele tem que ser determinado. Tem que ser seguro. Eu digo assim, me falta segurança. A minha sombra é insegurança. Exatamente. Percebe? Então, isso é uma tomada de consciência. Então, o que os profissionais de sucesso têm? Quais são as características? O que o Silvio Santos tem? O que o Roberto Carlos tem, que ele está 50? Pode gostar ou não do Roberto Carlos, mas ele está aí. Ele tem um pouco de carisma, ele encanta. Esse cara é cafona. Tá bom, alguém pode achar o Roberto Carlos cafona e gostar do funk de quinta classe. Alguém gostar do Roberto e achar o funk horrível. Lógico. Né? Então, a gente entender, a gente vê o que as pessoas de sucesso têm como características. Não é inteligência, né? Mas assim, ele tem persistência, ele tem resiliência, ele é atencioso, ele é flexível, ele tem uma aparência, sabe? A aparência faz parte. Se você vai dar aula para a turma, para os manos, você tem uma... Agora, você vai atender uma pessoa, eu vejo o André, quando você está nos congressos, você está muito bem vestido, de branco, com uma postura, com uma voz, tudo pensado, é o cabelo. Então, a aparência faz parte das suas características. Com certeza. Então, às vezes o menino não se dá conta disso. Então, André, não existe, eu digo assim, se você quiser ler os livros de autoajuda, você vai ficar 40 anos para ler um livro por dia, de tantos livros de autoajuda que tem. É verdade. É um negócio de louco. Agora, a gente tomar consciência das características que eu preciso ter para ter sucesso, por exemplo, carisma. O carisma é muito interessante. Hitler era carismático, e muito. Hitler era carismático. Não vamos negar. O Mussolini, os grandes ditadores, Fidel Castro tinha um carisma para quem gostava dele. Né? Então, o professor é carismático. O carisma é aprendido, é desenvolvido, é inato. Então, tem certas pessoas... timidez. Eu sou tímido. Eu me lembro na faculdade de muitos meninos. Vamos lá, professor, tem vergonha. Menino, se você tiver vergonha, você não vai ser nada na vida. Como é que um profissional de educação física que vai se relacionar com pessoas é tímido? Você não pode dizer, vamos lá, aí é over. Né? É demais. Então, você tem que ter esta sensibilidade. Então, André, essa atitude, para mim, ela tem a ver com as características. Então, o que eu digo assim hoje, uma característica que a pessoa tem de ter um relacionamento socioafetivo. É a tal da inteligência emocional. E aí o Goleman diz, não é inteligência emocional, é você saber se colocar no lugar do outro, mas tem inteligência socioafetiva. Vai além.
É uma inteligência que você consegue interagir, relacionar, né? Conviver com os outros. Então, esse é o conhecimento, das atitudes que eu coloco um tracinho, as características pessoais. Eu fiz uma pesquisa alguns anos atrás, fui perguntar para personal trainers quais as características que eles julgavam que eles tinham, que ajudavam ele a ganhar dinheiro, que ajudavam ele a ter sucesso. Então, assim, ó, determinado, organizado, persistente, focado, interessado. E eu fui perguntar para as alunas. Fui pesquisar. O que você acha que o personal trainer precisa ter para você contratá-lo? Por que eu vou contratar o André? Primeiro, eu acho que o André, ele é seguro, ele é atencioso, ele é carismático, ele é acolhedor. Então eu fui relacionando e vendo as características que as pessoas... se encontraram. Isso, que as pessoas viam. E aí você, para ter sucesso, você tem que ter acesso a isso, né? E você sabe que o Daniel Goleman, quando escreveu dele Inteligência Emocional, ele mostrou claramente que os maiores QI da Universidade de Harvard, onde ele estudou, tinham fracassado. Por quê? Eles só tinham QI, que eles tinham, era o inteligência intelectual. Eles não tinham inteligência emocional. Então, eles, quando assumiam um cargo de liderança, ele não se colocava no lugar do outro, ele não percebia o outro. Então, eles fracassaram. Os maiores gênios de Harvard acabaram drogados, suicídio, e muitos fracassaram, porque não tinha a tal da inteligência emocional. Então, são essas características que a gente precisa ter e desenvolver. Depois o M... Oi, por favor. Não. Continua. Vamos encerrar essa palavra. O M... Então, o M é de motivação. Você precisa estar motivado com a sua profissão. Você precisa estar... o que é motivação? Olha a palavrinha. Motivação. Motivos que levam à ação. Motivação. É os motivos que te levam a ter uma ação. Por exemplo, a minha motivação é tão grande que aos 64 anos eu viajei, 4 anos, de 64 aos 68, eu e a dona Lia, nós viajamos 25 mil quilômetros. Uau! Eu saía de São Paulo toda semana e ia para Piracicaba. Imaginem vocês, e de volta dá 400 quilômetros. Nós fizemos isso. Multiplica por mês, por ano, por 4 anos. Então, eu viajei 25 mil quilômetros. Dá para ir na Europa. Sabe? A minha motivação era aprender mais. A minha motivação era responsabilidade, primeiro comigo. Porque eu não estava satisfeito comigo. O maior inimigo é a gente mesmo. Exatamente. Né? O maior desafio está dentro de nós, é vencer as nossas sombras. Vencer as nossas sombras, é tomar consciência, isso é bíblico. Isso é bíblico. Exatamente. Tomar consciência de si, que Deus lhe deu um corpo para você receber uma alma e que você tem que respeito ao divino, você tem que se cuidar. E tem que se desenvolver. Ou desenvolve ou desenvolve. Então, por que eu gastei uma fortuna? Ainda estou pagando. Foram 4 anos, paguei, não tive bolsa. Mais de 100 mil reais custou o meu curso de doutorado. E o que eu aprendi lá? Com 4 professores. Os outros foi enchimento de linguiça. Sabe? Não foram informações. De conhecimento, para mim, foram 3 disciplinas. Eu tive que fazer 8. Porque eu queria provar para a ciência que o meu método, que o meu teste tinha validade científica. Tudo. Eu tinha certeza que o teste que eu fiz, porque eu já tinha avaliado mais de 4 mil pessoas, mas aí a ciência diz. Quem que diz? Agora eu digo, eu, Mauro Ghiseline, digo porque eu provei. Você depara, por que isso? Porque a palavra... Por que aos 70 anos eu continuo? Porque eu sou motivado, eu quero continuar aprendendo, eu quero continuar transmitindo aquilo que eu aprendi e que continuo aprendendo. Então, se você não tiver motivação pela sua profissão, muda. Vai vender linguiça, vai trabalhar no Banco do Brasil, vai não sei o quê. Então, você tem motivação, motivos que levam à ação, à transformação. Tá? E o último, né, do chama no ar, né, você tem a motivação, que é o amor. O amor pelo que você faz pelas pessoas. É o amor universal que Cristo já disse, que está nas Escrituras. Você tem que amar ao próximo como a ti mesmo, você tem que fazer com amor, com dedicação. Então, eu faço com muito amor, com muito carinho. Então, André, para mim, quer construir uma carreira de sucesso? Desenvolva a sua chama.
Olha isso, fantástico. Não, e outra, hoje é um grande desafio. A gente percebe que as pessoas estão cada vez mais envolvidas com a tecnologia. E como construindo uma carreira de sucesso nesse novo normal, quais são as perspectivas em relação ao futuro profissional de educação física, ao futuro profissional de ginástica, principalmente a questão da ginástica coletiva, né? Porque a gente percebe que está nova cepa, nova situação, nova vacinação. Então, como é que vamos trabalhar isso? Quais são o que motivar esse novo professor de educação física? Então, André, o que a gente vê, assim, algo que me preocupa muito, né, é assim, nós temos um novo normal, nem parece que é redundante falar o novo normal, é o que é o novo nova normal. Situação. Preguiçismo, né, parece assim uma redundância. O que a gente observa é o seguinte, na evolução em todos os setores, você tem hoje inteligência artificial, você tem os carros automáticos, você tem uma modificação no sistema de relação empregado-patrão, a relação laboral, você tem novos trabalhos, novas perspectivas, e no exercício, isso chegou também na nossa área. Então, o que acontece? Você tem hoje o treinamento online, o virtual, e que é uma realidade. Então, eu tenho muitos colegas, eu estava conversando outro dia com o dono de uma academia, falou assim, olha, vários professores, eles tiveram que fechar, os caras ficaram em casa, alguns professores não voltaram. Por quê? Porque eles estão ganhando mais dando aula virtual ou sendo personal trainer. Por que o professor vai pagar para a academia uma locação da sala da academia, se ele pode, da casa dele, ter o seu produto e dar aula virtual? Então, essa é uma realidade. Então, essa é uma realidade. Agora, por outro lado, né, André, eu vejo assim, ainda se faz necessário o terapeuta manual como você. Não dá para fazer massagem online. Você pode ensinar uma automassagem, mas não, como é que eu vou fazer? Eu vou tirar a liberação do trapézio, eu preciso fazer uma liberação. Não tem como. Não tem como. Então tem certas atividades, certas atividades profissionais que continuam presencial. Não, e então, até como professor de educação física, desculpe interromper, né? Eu achei muito legal um livro que eu li uma vez que chamava O Toque no Treinamento de Força, aonde era um casal, Norenberg era o sobrenome, aonde mostrava que aquelas pessoas... Eu fiz a tradução desse livro, eu fiz a revisão que legal, sério. E o que é interessante que as pessoas que recebiam o toque e percebiam a inserção inicial, a inserção final, elas tinham melhor desenvolvimento e percepção do que aquelas que eram só orientadas. Então eu vejo essa uma grandiosa carência que vai ficar se ficar só no online. Você vai ter que tocar, vai ter que mostrar, a pessoa vai ter que sentir para poder ter mais ganhos, acredito eu, né? Então, André, a gente vê assim, você colocou esse livro do Robenberg, é o touch, é a correção tátil-sinestésica. Eles estudam 6 tipos de correção para você fazer a correção, então eles dizem, né, que os seus dedos é um eletromiógrafo, e você faz, então, teus dedos fantasma, mantendo o toque, são 6 tipos para você corrigir. Perfeito. É um ótimo livro, eu li. Então, André, o que acontece? Então, nesse novo mercado, você vai ter sim. E hoje, muitos profissionais, e até fazer aqui, é uma análise crítica, se é certo ou errado, mas é uma análise. Então, muitos proponentes que vendem cursos online, que vendem carreira, que vendem orientação, eles dizem assim, você precisa vender o seu produto, você tem que fazer seu produto, você vai ficar a vida inteira dando aula, você está morto. Eu acho que não devia ser tão radical assim, porque se você, André, tem condições, eu quero ter o meu curso online, que eu vou ganhar dinheiro sentado em casa, sentado, e as pessoas online fazendo o meu curso não presencial. Mas, se todo mundo for online, quem que vai dar aula na escola, André? Pois é. Quem que vai dar aula para os idosos nas secretarias que tem as aulas em grupo? Nós não podemos radicalizar para tentar vender mais um produto. Então, o profissional de educação física hoje, o jovem, ele está visualizando o quê? Musculação, hipertrofia e produtos online. Ele quer fazer o seu produto e quer vender. Está errado? Não. Ele fez venda online. Ele desenvolve o produto dele, coloca na prateleira, a pessoa compra e ele de casa. Ele dá aula, ele tem as planilhas, tem os programas, isso já é antigo, né? Você vender planilha, está mais atualizado. Então, André, tem isso. Então, o profissional hoje, ele tem que entender de marketing digital, tem.
Ele tem que ter o Instagram, o Facebook, o canal no YouTube. Isso, nós não tínhamos isso na sua formação, imagine na minha, não tinha Nossa. nem, nossa senhora, na minha então, pelo amor de Deus, era pergaminho com pena de pato. Quer dizer, pergaminho com pena de pato, quer dizer, não tinha artigo, nem era xerox, né? Era mimeógrafo a álcool, umas coisas assim, Nossa. da idade da pedra. Então, o Professor, profissional hoje, ele tem que desenvolver competências. Mais competências. E uma delas, ele tem que ser competente para entender o mundo digital. Isso é uma nova competência. Para isso, ele precisa se familiarizar. Agora, vejam vocês, eu estou com uma aula, eu estou desenvolvendo um programa para chegar para as pessoas comuns, para as comadres, as donas de casas. Então, é assim, para se as pessoas me assistirem e comprar a minha aula, ela tem que ter um celular. Então, hoje quase todo mundo tem. Melhor se ela tiver um computador. Melhor se ela puder usar o Zoom. Se ela puder usar... Bom, ela não sabe usar o Zoom, baixar o Zoom para poder vê-la. Então, não. Então, ela tem que baixar o StreamYard. Não, ela vai pelo YouTube. Então, veja, pessoas hoje de 70 anos, ela tem que estar inserida no mundo digital. E o profissional de educação física... para construir uma carreira de sucesso, ele vai ter que ver o core business dele, aonde que ele quer atuar, qual que é o foco, e aí, então, em busca do desenvolvimento dessas informações que lhe dê conhecimento e ele seja competente para tal. Então, esse é um... Então, e sabe o que acontece, né, André? Muita gente... Eu vejo assim, eu tenho falado muito isso, até quem me vê é meio redundante, mas assim, com relação ao exercício, a nossa profissão, né? Falar sobre a importância do exercício, a massagem, o relaxamento, a respiração, a meditação, técnicas corporais, vamos chamar assim, do movimento e as suas diferentes manifestações. André, isso está mais do que provado. Está mais do que provado. Nós não precisamos, eu nas minhas lives, eu não fico mostrando o artigo que prova que o exercício é bom para idoso. Está provado. Para que eu vou ficar aqui? André, espera um pouquinho, vou te mostrar um artigo científico mostrando que... pessoal, mas espera um pouquinho, mas a liberação miofascial com o rolo, qual que é a evidência? Funciona, cara. Esse não é o tipo de pergunta, né? Sabe? Então, às vezes nós entramos numa discussão. E nós temos 3 pontos importantes com relação ao exercício que o profissional de sucesso tem que ter. Agora é para fazer a amarração. Por quê? Por que as pessoas precisam se exercitar? André, está mais do que provado. Está mais do que provado. E agora, com a pandemia, saíram milhares de estudos dizendo da importância na prevenção, na diminuição da incidência, na recuperação. Existe um exercício diferente que o cara teve Covid? Não. Ele teve um problema respiratório, precisa reaprender a respirar. Como? Usando o diafragma, usando o transverso do abdômen. Porra, meu. Não. Acabou. Agora, a intensidade e o volume é diferente. Ele desaprendeu de andar. Como é que ele vai aprender a andar? Andando. Sentando e levantando. Não tem um exercício para o cara da Covid que ficou fraco. Não. É um indivíduo que se tornou mais sedentário do que pode track. Então, a gente tem Então, o porquê nós não precisamos mais ficar se debatendo. Graças a Deus, a ciência. Né? Depois, o que fazer? Exercício. Qual? Todo exercício é bom. Técnicas de massagem, musculação, hidroginástica, respiração, zumba, fit dance, crossfit, não sei o quê. Precisa fazer exercício. Isso já está provado. Provou que a musculação é tão eficaz quanto o body work para não sei o quê. Provou que a técnica disso... Já está provado. Sabe qual que é o nosso problema, André? É o como. Como fazer. Como dar uma boa aula. Como fazer. Como montar uma boa aula. Como dar uma boa sessão de massagem. Como dar um bom programa de treinamento. Como atender. Então, como? O porquê e o quê já está provado. E nós continuamos... André, nós continuamos com 5% só da população se exercitando, com toda essa ciência que está provada. Ninguém precisa provar que o HIIT funciona. Estou estudando o HIIT. O HIIT está lá. O que tem de pesquisa? E tudo acaba fazendo a mesma coisa. Tem 40, 50 que pesquisaram a mesma coisa. É HIIT para obeso, funciona para sedentário, para idoso, para criança. Funciona. Então, eu já sei que funciona. Eu preciso ajustar o HIIT
para uma pessoa que consiga realizar. É como eu vou aplicar. O que e o porquê está explicado. Tá explicado, acabou. Está Professor Mauro, explicado. eu tenho um monte de perguntas aqui. Primeiro, a Por favor, última vamos lá, comentário vamos aqui. lá. Ó, Dalie Morales, lá de Bagé, né? Ela fala que também teve essa dificuldade com o trabalho com idosos. Aí tem aqui a nossa querida Meregilda Urbaes. Ela diz que manda um abraço de República Dominicana. O professor Nestor Públio. Trabalhamos juntos na USP. Eu já cheguei nos 85 e você ainda tem 60. Achou alguma fonte de juventude ou é só exercícios? Eu tenho 70. A outra aqui é Sikpat. Como se motiva depois de 20 anos em sala e sem recurso financeiro? Essa é a pergunta da Pati. Aí nós temos aqui, temos outras perguntas. Aí nós temos a Tamita, oficial, manda um abraço de Panamá. E aí vamos. Né? Então, como fazer essa 20 anos em sala, sem recurso financeiro? A motivação, a gente tem assim, quando a gente fala em motivação, né, André, existe a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. A intrínseca é aquela que te mobiliza, que te move em função do seu propósito. Eu vou seguir em frente porque eu quero, porque isso me traz satisfação, me traz prazer, né? Me traz autorrealização. Autorrealização. A motivação extrínseca é o reconhecimento social, é o dinheiro, é a carreira, essas são as recompensas. E é claro que chega uma hora que você diz assim, puxa vida, eu continuo fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, da mesma forma, ganhando o mesmo dinheiro. Isso é muito perigoso para o ser humano, porque você perde a vontade de viver. Você tem dois caminhos, lutar contra isso ou sair. Exatamente. Pular fora. Sabe? Então, então, a perda de motivação é um agente estressor. O baixo salário, não reconhecimento, tudo isso vai minando o potencial motivador. Então, quando você não vê uma perspectiva, você acaba apagando essa chama interna. Sabe? Aí você fala assim, bom, mas o que me motiva é continuar cuidando dos meus alunos. Na minha essência, a minha vocação. Porque sabe o que acontece, né, André? Quantos dos seus colegas que começaram, que fizeram educação física, abandonaram a carreira? 90%. 90%. 90%. Por quê? Porque não encontraram o caminho, não tinha a tal da vocação, não encontraram coisas internas. Da minha turma, hoje, esse ano, a gente faz 50 anos de formado. 50 anos de formado. Tá bom? Vários dos meus colegas abandonaram a profissão. E eu tenho vários colegas meus que fizeram concurso, foram para advocacia, estão ricos, estão todos lá barrigudo, gordo, pensando em... Eu tenho que levantar às 7 horas da manhã e trabalhar, pô. Então, o que me motiva é que eu gosto, é o amor. adoro, e que eu preciso. Eu não posso cair, eu não tenho dinheirinho aqui, eu tenho a aposentadoria do senador. Não. Minha aposentadoria é do INSS. Então a motivação eu preciso manter ativa. Eu estou na bicicleta e continuo a pedalar, porque minha conta não fecha. Então isso é um motivo para eu continuar, porque eu preciso de dinheiro para o meu dia a dia. Não tenho casa na praia, casa no campo, barco, nada. Não. Eu sou uma pessoa simples, humilde, que preciso continuar trabalhando. Por dois motivos. O principal, eu gosto, adoro o que eu faço e eu preciso completar o meu salário. Então, até quando eu não sei. Então, a motivação... O Celestino, desculpa, né? O Celestino comentou aqui que exatamente temos pouca biografia para falar como, né? Conquistar, como fazer. E aí temos a Tânia que diz, né? Tem uma turma de STEP de 20 anos. A motivação é a empatia, a energia, a diversão. Então e temos muitas pessoas. Nós temos a entrada aqui, professor, do nosso presidente mundial da FIEP, professor Almir Grum, que deixa o abraço aqui, com reconhecimento e agradecimento pela presença. E reforçar todos também, hein? Para que eu não esqueça, né? Não esqueçam de assinar a lista de frequência assim que terminar a live. Professor, uma perguntinha aqui. Tâmara de Tocantins. Ela pergunta, qual o melhor exercício para a pessoa idosa? E devemos utilizar o peso corporal como sendo ideal? Eita, como é que é? É Tânia o nome dela? Como que é, professor? Tâmara. Oi, Tâmara. Tâmara, é assim. O melhor exercício, primeiro, é aquele que a pessoa gosta.
Esse é o melhor exercício, que ele sente prazer. Por isso que é muito perigoso, quando esse é o melhor programa, essa é a melhor técnica, essa é a melhor... Precisamos tomar muito cuidado para não sermos tão generalistas ou tão reduzicionistas. Nós precisamos pensar assim, quando nós vamos pensar num programa de treinamento, criança, adolescente, adulto, e o idoso, né? Eu recomendo vocês entrarem na minha biografia, eu tenho um curso para idosos, é um curso muito bom, sabe, são 60 horas, é quase um pós-graduação, onde nós detalhamos principalmente a aplicação prática, é ensinar a intervenção. Então é assim, Tâmara, quando nós vamos pensar qual o melhor exercício, a gente precisa fazer um passo, um backstep, né? Primeiro, qual o objetivo do idoso estar treinando? Quando nós pensamos em treinamento para idosos, o principal objetivo é dar ao idoso ou devolver a independência e autonomia. Nós nascemos dependentes, banguela, careca, de fralda. E morremos careca, banguela e de fralda. É a curva. Nós nascemos dependentes e, se não tomarmos cuidado, nós muito cedo nos tornamos dependentes. O ideal é distanciar entre este e este. É empurrar essa curva. É você empurrar essa curva do declínio que é natural. Então, Tâmara, o melhor exercício é aquele assim, que vai dar ao idoso o que a gente chama hoje, a palavra da moda, funcionalidade, que é o tal do treinamento funcional. O que é a funcionalidade? É dar ao idoso a capacidade de estar adaptado ao seu ambiente. Então, qual que é o mundo do idoso? O mundo do idoso é atividades básicas da vida diária. Ele tem que ter independência para levantar da cama, arrumar a cama, se vestir, fazer a sua higiene pessoal, se alimentar, se locomover na sua casa e nos alredores. Isso se chama autonomia. Autonomia. Então, eu vou escolher exercícios que preparam o meu idoso para que ele tenha autonomia. Para se vestir, para se alimentar, para se banhar, para pegar objetos no chão, para ir até o shopping, para subir 2 lances de escada, para não cair. Né? Então, aí... Quais são os exercícios? Puxa vida. Aí diversos. Aí tem as habilidades, agachar, empurrar. Até para explicar a pergunta da Paty, que falou que está em 20 anos de STEP e tem poucos recursos financeiros, creio eu que nas suas aulas você orienta várias formas de utilizar e ministrar aulas sem tantos recursos também, né? Então, e aí eu vou complementando, né, André? Aí o pessoal que estuda idoso fala assim, eu li 30 artigos que mostram que a musculação é o melhor exercício para idoso. Eu diria assim, sim, desde que você tenha a musculação. Porque 95% dos idosos não têm acesso à sala de musculação. Então, o melhor exercício para a força de idoso que é a musculação, quer dizer, os meus idosos vão morrer fazendo cocô na calça. Aí você tem o bodywork, por exemplo, existe, a gente chama de carga osteogênica. O problema sério do idoso é a diminuição da massa óssea, que vem lá a osteopenia e depois osteoporose, e vem a sarcopenia, dinapenia. Então está provado que exercícios do tipo, ficar na ponta do pé e no calcanhar, sobe na ponta do pé, do tipo dançar, do tipo subir e descer um lance de escada ou num step, do tipo caminhar passo lateral com elevação das pernas, do tipo ficar sobre um dos pés, são excelentes exercícios. E quando você tem o weight bearing, que a gente chama que é o exercício com o peso do próprio corpo, uma transferência, um balanceio, um passo para frente, um passo de dança, isto já funciona com uma carga osteogênica. Sabe por quê, André? Porque o grande problema, um dos grandes problemas do idoso é o sedentarismo. E aí ele tem a senescência. Né? Desculpa, ele tem a senilidade. Ele tem a senilidade. Então, como o idoso se movimenta muito pouco, o pouco que ele fizer já vai resultar em benefícios. Então, o melhor dos mundos é uma sala bonita de musculação, com leg press, cadeira extensora, com isso é o melhor dos mundos. Nós não temos isso. Então, você tem que montar programas. Eu tenho feito isso, as minhas lives em casa, usando a cadeira, usando o bastão, usando uma almofada, que são exercícios. E o que o idoso precisa? Finalizando a pergunta, é o tripé. Esse é o princípio do meu treinamento.
alongar o que está encurtado. O que fica Perfeito. encurtado? Avalia. Fortalecer o que está Está fraco. fraco. E terceiro, relaxar o que está tenso. Fantástico. Isso é simples. Alongar o que está encurtado, fortalecer o que está fraco e relaxar o e que está relaxar tenso. o que está tenso. Fantástico. Por fantástico. isso que eu cito na minha pirâmide de treinamento, os exercícios do grupo 6 é o toque suave, que não é massagem, como você, mas é diminuir a tensão, que muitas pessoas não conseguem sozinhas descontrair, relaxar, ela precisa da ajuda do professor. Então você vai lá e faz o toque, faz a soltura. E quando precisa, tem as técnicas de massagem que são sofisticadas. Então, diminuir a tensão. Mauro, vou ler uma aqui, uma mensagem da Mauri, Fitness Saúde. Saludos desde Argentina, uma grande entrevista, graças por dar significado, la paixão por nossa educação física. Olha só, dando significado à educação física. Ao Breno, que passou aqui, ele está perguntando também sobre o tema. Então, Breno, respondendo à tua questão, é exatamente construindo uma carreira de sucesso para o profissional de educação física nesse novo normal. E aí nós temos aqui sensacional live, né? Alex Cristão, grande massoterapeuta esportivo. Aí nós temos o Celestino, excelente diálogo sobre a realidade das nossas intervenções e motivações. São Celestino os comentários. Moedo, grande amigo, ginasta, grande professor de música, grande professor Celestino. Abraço, Celestino. E aí o Nestor Publio Soares, de novo, quando você acha que sabe tudo e quando começa a aprender? Olha só. E Ryan, bom de verdade, excelente profissional. Então temos aqui várias mensagens colocando. Pessoal, se tem perguntas, esse é o momento. Nós estamos na reta final. Podem mandar suas perguntas, questionamentos, suas mensagens. E quiser conhecer mais, né, André? Meu trabalho entra no @Mauro Ghiseline, no meu canal do Instagram, tem no YouTube. Nós temos lá muitas dicas, a gente faz lives, muitos conteúdos. Na minha bio tem lá a dica do nosso curso. Quem quer se aperfeiçoar com idosos, nós montamos esse curso, né, André? São 40 aulas, depois tem mais 25 horas de live, depois tem 90 vídeos de exercícios práticos, depois bônus, PowerPoint. Então, realmente nós temos ajudado muito os profissionais. Cristiano Sintra, ele é de lá do Rio Grande do Sul, é uma pessoa que estuda idosos. Dalier, que é lá de Bagé, trabalha com idosos. Rejane também trabalha com idosos. Nós temos muitas pessoas aqui que com certeza, fica aqui a dica de poder participar, @Mauro Ghiseline, e prestigiam, seguem e vamos acompanhando. A Rejane está rápido aqui. Deixa eu ver o que ela colocou, desculpa, retornar aqui. Opa! Grandes mestres da minha vida, gratidão. Opa! Professores, parabéns pela belíssima live. Cássio Hatman, grande secretário e vice-presidente da FIEP também, e é também da Lagoas, delegado regional. Então, são pessoas aqui que estão comentando. Professor Mauro, como é que você vê a educação física dentro da saúde pública? A necessidade nessa situação toda? Então, André, isso é uma notícia muito boa, sabe? Porque a ciência tem nos ajudado muito, a ciência de uma forma geral, a medicina. E alguns anos atrás, eu não lembro muito bem a data, a Organização Mundial de Saúde fez uma declaração, isso não é recente não, viu, André? Dizendo assim, hoje não se pode falar em saúde sem se referir à prática regular do exercício físico. Olha, então é muito importante. Isso foi uma declaração muito antiga. Então, se você vê que a saúde é um estado de bem-estar físico, mental, emocional, social, e quem sabe eles vão ter a coragem de colocar bem-estar espiritual. Porque as 5 dimensões do bem-estar, eu escrevi num livro que foi usado como livro-texto lá na FMI, que é Aptidão Física, Saúde e Bem-Estar, onde nós fundamentamos as 5 dimensões que é o ser humano, que é a dimensão física, a emocional, mental, social, intelectual e espiritual. Esse é o ser humano, esse ser holossomático. E o que tem sido visto hoje, né, André, e a FIEP falou com muita propriedade, vou remeter a esse manifesto mundial. A atividade física hoje é considerado um meio educativo privilegiado, porque atua o indivíduo na sua totalidade. E se nós analisarmos, André...
Deixa eu só interromper rapidinho. Esse comentário do professor Mauro Ghiselino sobre o manifesto, só para todo mundo estar ciente, a FIEP está dando a oportunidade para quem desejar entrar no site fiep.net e vocês vão ver o manifesto na íntegra. E mais do que isso, se você na sua escola desejar, pode fazer as suas observações, porque em 2023 completaremos a FIEP 100 anos e vai ter o novo manifesto. Exatamente esse manifesto atualizado, com as considerações, com aquilo que é pertinente e importante, vindo de todas as partes do Brasil e do mundo. Seguramente é fantástico. Então eu estou me referindo a isso, André, porque o exercício, se nós analisarmos hoje, em face todas as pesquisas científicas que foram realizadas, e são milhares, abordando os efeitos do exercício na saúde e bem-estar das pessoas, isso está mais do que provado. Então, o exercício ele tem um caráter preventivo, né? De manutenção e terapêutico. Profilático e terapêutico. O terapêutico é no caso dos fisioterapeutas, os terapeutas corporais, que aí é uma finalidade de doença. Então, nós analisamos sempre assim, o exercício na saúde, o exercício na doença. Então, o exercício transita de forma eficaz. E um detalhe interessante, sabe? E um detalhe muito interessante, André, é que o exercício, um programa de treinamento, ele consegue atuar nas 5 dimensões. Você não tem, saibam disso, meninos jovens, não existe nenhum medicamento, nenhum tratamento holotrópico que você consegue, com um medicamento, atuar nas 5 áreas. E eu provo cientificamente que o exercício, quando bem feito e elaborado, ele melhora a dimensão física na saúde, aparência e condicionamento, são os 3 componentes. Ele melhora na autoimagem, no controle do estresse, o caráter hormonal. Ele melhora nas funções cognitivas, está provado cientificamente que é o bem-estar mental, intelectual. Ele melhora nos relacionamentos socioafetivos, a integração, no acolhimento, e ele melhora no bem-estar espiritual. O que é? Dar ao indivíduo significado, valor e gostar de si próprio. Então, meu filho, não existe nenhum remedinho. Você tem que ser depressivo. Você toma Rivotril, Lexotan, com certo estraga o outro. Você está com dor no estômago, você toma isso, tem uns efeitos colaterais. O exercício só vai ter efeito colateral se ele for prescrito por uma anta. Exatamente. Professor, olha, a última resposta para a última pergunta e depois considerações finais. Planeta Aquanatação, grandes mestres, obrigado. Como motivar o idoso a praticar? Você sabe que quem que pode motivar o idoso? Como é que motivar? O idoso, é importante nós entendermos a cabeça do idoso. Primeiro que ninguém gosta de idoso, a sociedade não gosta, o neto não gosta do avô, só gosta se vai ganhar um dinheirinho. Vamos ver o avô? Hoje não, ninguém fala, oba, vou ver o avô, oba, oba. Errado. Nem o próprio filho gosta do idoso. O próprio filho, vamos ser realistas. Pô, meu, sabe, você não tem, o mundo não está preparado para o idoso e vai ter que se preparar. O mundo vai ter que engolir o idoso, como diz o Zagallo. Por quê? A média de idade há 50 anos atrás, no início dos anos 50, 55 morria. O INSS foi o maior golpe que o governo já teve. Por quê? Você aposentava com 35 anos de trabalho, né, André? Então, pelo Getúlio, você começava a trabalhar com 18 anos, você paga 35, é 53. Quando você aposentava, você morria, porque a média de idade era 55 anos. O governo ficava com dinheiro. Agora, o mundo quebrou, porque o povo está velho. Então, o mundo vai ter que gostar assim do idoso, a família empurra. Quem vai cuidar do nono? Eu não posso. Quem pode? Ninguém gosta. Então, o idoso é uma somatória de perdas. Ele perdeu o emprego, perdeu a esposa, perdeu o marido, perdeu o afeto, perdeu o carinho. E você sabe de uma coisa, André? O professor de educação física, as aulas de educação física, se não a melhor ou a melhor atividade, porque tem acolhimento, integração, cuidado, relacionamento. Agora, para isso, nós precisamos de profissionais, sabe o quê? Profissionais carismáticos, profissionais afetuosos, cuidar do idoso. Eu digo uma coisa, André,
Nós vamos ter um problema seríssimo nos próximos anos. Se nós não tomarmos cuidado, o que vai ter de demente, de mal de Alzheimer, mal de Parkinson, não vai ter gente para cuidar. Porque ninguém aguenta cuidar de quem tem mal de Alzheimer. O cara tá numa boa. O cara de mal de Alzheimer está fora do circuito. E a família vai para o espaço. Liquida. Então, viver mais... Lamentavelmente. Então, viver mais tem um pró e um contra. Tem prós e os contras. Então, é ruim para o mundo ter o idoso. Mas o mundo tem que aguentar o idoso. Então, para motivar mais, é ser mais carismático, compreender mais, envolver mais. Isso. O idoso precisa de professores para motivá-lo. Não é que você não precisa fazer pós-graduação em fisiologia. Eu conheço tudo. Tem gente que o cara quer saber das patologias, ele quer ser um doutor. Ele não entende da essência, não entende de amor, de carinho, de afeto. É uma anta. Exatamente. Me desculpe. Cuidar do ser humano. Olha, sei quem está nos assistindo, vocês que são da área da saúde, da educação física, olha, a missão do profissional da área da saúde é cuidar do ser humano com acolhimento e competência. Ponto. Professor, para encerrar esta live maravilhosa, a sua mensagem final. Olha, primeiro, né, quero agradecer muito, André, você, ao Almir, muito a FIEP, que eu tenho uma relação afetiva. Eu tive lá, acho que no último congresso da FIEP, acho que uns 34, depois me chamaram mais, acho que há 38 anos atrás, que eu dei aula, que era 300 pessoas. Ouve. Depois nunca mais me chamaram. Então sabe, eu dei aula no mundo inteiro e a FIEP nunca mais me chamou, há 35 anos atrás. Eu sirvo para a Europa, não sirvo para a FIEP. Mas tudo bem, eu sou meio rabugento, eu falo a verdade mesmo. Não, então, agora estou como segundo secretário. Isso vai ser em pauta, comentado. E eu adorei estar na FIEP. Só que eu falei, gente, me colocaram no salão, que o salão era encerado, você não parava em pé. Eu fiquei, meu Deus do céu. Ideal, imagina em janeiro, lá na Foz do Iguaçu, 40 graus, e a gente fazendo uma 2 horas da tarde. Quase morremos os 400 pessoas na aula de educação física infantil. Mas, enfim, eu tenho uma relação afetiva muito grande e realmente sempre gostaria muito de ter voltado e voltar no futuro a conviver com a FIEP, porque fez parte da minha história. Sim. O Boaventura, o professor Público está nos assistindo. Então, os primeiros cursos em São Paulo eram organizados pela FIEP, a PEF e FIEP, com o professor Boaventura, junto com a PEF. Né, professor Massugato, aquela turma da antiga. Então, a minha mensagem, primeiro, é um agradecimento à FIEP, meu reconhecimento, a minha admiração por essa instituição internacional, que é a Federação Internacional de Ginástica, que tinha, na época, um manual, muita gente recebia o livrinho da FIEP, com os artigos, com as coisas, era uma publicação da FIEP, lá atrás, lá no começo dos anos... Esse é o último, olha. Mas esse agora é grandão. Isso, então a gente recebia esse material, um livro até pequeno e tal. Então, primeiro, André, meu agradecimento. E segundo, dizer assim para as pessoas que escolheram a educação física, entender que existe a educação física comercial, existe a educação física educacional. Uma não é melhor do que a outra, é diferente. E talvez hoje os meninos estão muito mais na educação física comercial do que na educação física educacional. Esse é um novo mundo. Então, nós precisamos estar preparados para isso. E ao escolher, saiba que se você for para o mundo da educação, não vai ficar rico, não vai ter casa na praia, mas você vai ter um lugarzinho no céu, porque você vai cuidar de pessoas. Então, os educadores, os pedagogos, tá bom? Então, muito grato. Quem está me assistindo, me segue lá, que é uma alegria muito grande. Exatamente, @Mauro Ghiseline. Facinho, ok? Então fica aqui os nossos agradecimentos. E tem uma frase que eu gosto de encerrar, professor, que eu digo o seguinte: na vida, só é vida quando é envolvida na vida de outra vida. Assim foi a minha vida na sua vida, a sua vida na minha vida e as nossas vidas na vida de todos que prestigiaram hoje aqui. Então, nossa gratidão, meu forte abraço massoterápico a todos que estão aqui presentes. Muito obrigado. Professor. Obrigado, André. Um abraço. Espero que atinja os objetivos. Com certeza. Informar e fazer com que todos fiquem felizes com esse momento tão especial. Abraço a todos. Abraço, professor. Tchau, tchau.